Então, bom dia. Hoje é a aula, né, sobre Manuel Bandeira, poesia e cidade. Eu mandei o material para vocês, depois eu mandei... eu tentei mandar via PDF em anexo, mas o PDF era grande demais, as crônicas, né? Então, só indiquei que estava material no Moodle. Então, hoje é a aula sobre Manuel Bandeira. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês, alguns de vocês já conhecem, né? A Denise Estácio, que trabalha assim, desde já há bastante tempo, né? Vem trabalhando a relação de literatura de cidade e propondo modelos de análise que ficam, assim, quem tiver interesse, né? Tem um trabalho que está no Lume sobre Machado de Assis, né? Sobre que tem ali um mapeamento e que foi apontado já desde a avaliação da originalidade da contribuição que tem e agora segue estudando, né? A pena que teria visto na Brasileira B, né? Que a gente passou, que é o Machado, a Júlia Lopes de Almeida e o Lima, né? Isso. E então assim tem assim contribuição bastante grande e também ao trabalho com a poesia e no caso específico com a poesia do Manuel Bandeira. Então, hoje a aula vai ser com a Denise. Deixa eu só fazer uma liberação aqui, Denise, para ti, que é para compartilhar, né? Sim. Liberar para tornar anfitrião. Então, assim, hoje a aula vai ser com a Denise. Eu vou fechar, né? Eu vou ficar bem quietinho, eu vou fechar a minha câmera, vou desligar o áudio. Não se preocupe, não vou ficar assim, você não vai ouvir nenhuma fala desviante, nenhuma dispersão no fundo. E aí a Denise é quem vai apresentar hoje. E eu vou ficar aqui acompanhando. Tá? Então, quero agradecer de novo a Denise, né, pelo encontro organizado e espero, né, que todo mundo seja proveitoso para todo mundo hoje o nosso encontro. Então, Denise, eu te passo a palavra e a hora que precisar ali do evocação, tu me fala que eu compartilho aqui. Tá bom, tá bom. Obrigada, Antônio. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar, então, aqui, que eu não tenho a experiência do Antônio, eu preciso de suporte. Não sei se vocês estão vendo. Sim. Ah, ótimo. Deixa eu só preparar. Ai, agora deu. Então, tá. Bom dia, pessoal. Como o Antônio falou, eu trabalho a relação da literatura com a cidade, mais fortemente, mas isso não exime de identificar elementos que são relevantes para toda a prosa ou para a poesia dos autores que eu estudo. É um ponto de vista, é uma forma de olhar o trabalho desses escritores a partir de um olhar específico na relação com a historicidade, a relação que eles têm com o lugar em que eles estão. Então, esse é o ponto de vista que eu vou trazer para vocês no meu trabalho, nesse trabalho sobre o Manuel Bandeira, e a relação dele, focada principalmente na relação dele com o Rio de Janeiro, na poesia e na prosa, com a leitura de algumas crônicas. Eu não sei se vocês conseguiram dar uma olhada na seleta que eu mandei. Sim, Sim. Que bom, porque vai ser bem legal para ter a contribuição de vocês ao longo da aula. Ficar só eu falando aqui vai ficar enfadonho para chuva, né? Então, seria bem bacana que vocês contribuíssem, trouxessem o que vocês viram, qual a leitura de vocês de cada uma dessas obras, que é um panorama, uma seleção minha do lugar que eu estou olhando, da forma como eu trabalho. Então, a primeira coisa que a gente não vai escapar, obviamente, é trazer uma nota biográfica, situar o Manuel Bandeira, a biografia dele na história e também a biografia, como é que vai ser? A bibliografia dele, que é a sequência de publicação das obras dele, né? Então, o Bandeira nasce no final do século XIX, lá no Recife, e vem aparecer no Rio de Janeiro em 68, o ano que não acabou. E a trajetória dele é muito marcada
pelos deslocamentos na infância. Denise, Oi. só uma pausa. Tem um pedido para que o texto está bem pequeno. Eu vi que tem, de repente, ampliar um pouco, tirar essa lâmina do lado, a próxima slide, quer dizer. Slide do lado, aqui? É que esse slide aqui tá pequeno, a letra tá pequenininha. Tá pequeno. Que pena. Deixa eu ver. É que, para mim, aparece, tá bem direitinho, mas eu não tenho noção, porque eu trabalho com 2 telas. Aí é difícil. Que legal. Tá, deixa eu ver, então, se eu troco. Vocês estão vendo a tela de apresentação ou a tela em que tem só um? A gente está vendo a tela que aparece as duas ao mesmo tempo. Aparece a nota biográfica e aparece o próximo slide. Tá, deixa eu tirar da apresentação e trocar. Eu vou ter que trocar, então, peraí. Eu não sei porque é que ele está com... Eu não sei por que ele está abrindo para vocês. Não sei. Tá? A tela, deixa eu ver se eu consigo trocar. Não. Trocar para outra tela. Deixa eu tirar esse daqui. Tem um ícone ali embaixo que aparece na telinha. Será que se você apertar não aumenta? Não, é que está aparecendo para vocês a parte de apresentação e ela está abrindo na minha outra tela. Deixa eu fazer o seguinte. Entendi. Sem querer, para nós aparece as duas telas. Tu consegue trocar as telas assim? É o que eu vou fazer agora. Vou tirar ele daqui, ó. Só um pouquinho. Levar para cá. Vamos ver se agora vai. Deixa eu compartilhar de novo. Deixa eu fazer aqui. Não. Vou ter que... Peraí. Agora está melhor. Melhorou. Pequenininha ainda, mas agora eu consigo ler. Uma só agora. Agora está uma só e está boa. Sim. Tá, porque agora eu estou compartilhando a outra tela. Tá. Então, tá. Então, ele vai passar esses deslocamentos com a família na infância dele, né? Então, do Rio, São Paulo, vai passar por Petrópolis, volta para o Recife, onde ele vai passar uma temporada, fica lá com a família, o Recife, que é a origem da família dele. Depois retorna ao Rio de Janeiro, vai estudar em São Paulo, e ali ele é diagnosticado um problema no pulmão, né? A tuberculose. E é esse o momento em que dá a primeira crise, é um trauma violento, essa possibilidade dessa doença, a possibilidade da morte. Ele tem que interromper tudo, os seus estudos, passa um ano na Europa, num sanatório, para ver se consegue o tratamento, e com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ele retorna ao Rio de Janeiro. E então ele vai ter uma sequência, perde a mãe, a irmã e o pai em um período muito pequeno, e por conta disso ele vai ter também uma mudança bastante no seu status, na sua condição econômica, porque ele vinha de uma família abastada e tinha condições, era sustentado praticamente pelo pai. Tanto que os primeiros livros, a gente vai olhar ali, 17, 19, Cinzas das Horas de Carnaval, são financiados pela família, ele não tinha que se preocupar em se manter, e era a questão também de ter a doença, a família protegido, e ele acaba se sentindo mais sozinho, né? Ele está assediado no Rio, depois disso, então, ele vai se aproximar do grupo modernista, ele vai começar a escrever crônicas em jornais, e a partir dessa aproximação com o modernismo, ele vai, então, publicar os livros que vão fazer a mudança, a virar, digamos assim, mudar, ele vai abraçar a estética moderna na sua poesia, né, com ritmo absoluto, libertinagem, depois os que vêm na sequência. Ele vai escrever crônicas, então a prosa se mantém na vida dele, né, e que mais tarde vai publicar essas crônicas, e vai ser marcado pela relação dele com os lugares em que ele mora no Rio de Janeiro. Tanto que eu marquei ali, em 33, ele se muda, né, ele vai morar na Rua do Curvelo, depois ele se muda para Moraes Vale, na Lapa. Essa relação dele com o lugar onde ele está morando no Rio de Janeiro aparece, ela está presente na poesia dele.
E aí ele vai conseguir, com a ascensão do Capanema no Ministério da Educação, ele consegue, vai trabalhar como professor primeiro no Pedro II, depois na Faculdade de Filosofia vai dar aula de literatura, aí ele vai se empregando, vai tendo outras formas de sustento, né? E publica as memórias em 54, bem cedo, né? Se a gente pensar que ele veio a falecer em 68, e trabalha com tradições, crônicas, faz crítica de arte, plástica é uma coisa bem importante na vida dele, reedita os livros, escreve várias edições, poesias completas até um determinado ponto, depois novas poesias completas, vai adicionando os livros, e a partir, então, de ali 48, ele tem uma sequência de publicações até a Estrela da Tarde, de 1960. Então, essa seria a nota biográfica do Bandeira, para a gente situar onde é que ele está e a contemporaneidade dele, com quem ele está convivendo. Ele está convivendo no Rio, com o pessoal que trabalha no Moderno com o Rio, mas ele tem bastante articulação com o Grupo de São Paulo, com o Drummond, inclusive com o pessoal via ali a relação do Ministério da Educação, e é um detalhe importante, ele é membro consultivo a partir de 38 do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, que vai ser a matriz do que é o IPHAN hoje, né? Então, vamos para o próximo. Sobre a questão esse aqui eu estou tirando da aula do Antônio, que tem uma leitura maravilhosa sobre a questão da lírica, não é a minha praia é mais do chão histórico mesmo, então, isso aqui é Antônio na veia para vocês. Então, a questão da lírica, a lírica moderna, né? Como é que vem aquela expressão das emoções, do sentimento e da subjetividade que compõe a lírica, como é que ela vai se comportar na poesia moderna? Que ela vai trazer para o elemento subjetivo, né? Para a interioridade do sujeito, o elemento prosaico, cotidiano, não existe mais aquela separação entre os estilos alto e baixo, que então é elevado e portanto, está na categoria de sublime, e o que é baixo e que ficaria numa separação dos estilos mais para o âmbito da comédia e do que não é de importante. Com a lírica moderna, essa distinção se quebra, e a questão, então, da dimensão histórica entra um elemento que é externo, que não é tão mais dentro do sujeito, né? A matéria cotidiana, então, exterior ao sujeito, ela entra em conexão com a subjetividade, vai estar marcando a composição. E a mediação, então, entre a lírica, né, que é essa subjetividade livre, né, que é particular, ela vai estar relacionada, sempre vai estar mediada com a dimensão social, que é externa, que é da relação do sujeito com o outro, né, com os outros e com sua posição como sujeito histórico. E, a partir daí, como é que o Bandeira vai se situar, né? A lírica, elementos da lírica do Bandeira. Então, eu elenquei alguns que aparecem bem, que seria a primeira coisa, a linguagem, que é esse mix entre o erudito e o colonial, que o Bandeira vai trazer bem, e a simplificação da linguagem. Então, ela é uma linguagem muito próxima, uma forma particular dele de trabalhar, né? Outro elemento que eu já falei lá na biografia é o ponto de vista da morte. O Bandeira, desde muito jovem, lidou com uma doença extremamente séria na época, e ele estava, como ele dizia, constantemente aguardando a morte, né? E é desse lugar, então, que ele está olhando o mundo e perpassa, então, a sua voz. A questão da memória, é um olhar para a memória, as lembranças dele, a rememoração, a evocação do passado, do que ele viveu na infância, elementos que são constantes. O cotidiano, a vida dele, da cidade, dos lugares onde ele está, é aquele espaço da vida mais chão ali. A pobreza, que é a pobreza não só a que ele passa a viver a partir de determinado momento da vida dele, mas também a pobreza que ele
testemunha, que ele assiste nas proximidades de onde ele está morando. Ele mora ali, o que ele chama o Morro do Curvelo, é o Morro de Santa Teresa. Ele está muito próximo da Lapa, né, e das camadas mais populares do Rio de Janeiro. Ele frequenta a Cidade Nova também. Então, essa vida, não só a pobreza dele, mas aqui ele assiste, né? A humildade, e aqui entra a humildade como a estrutura, né? Como aquele buscar no chão da vida, no cotidiano, naquele elemento mais prosaico, o sublime, é buscar tratar esse elemento, tratar o elemento como fonte, como tema e como de interesse poético, né? Não para aquilo que está elevado e distante do dia a dia, né? E aí entra o meu chão mesmo, que é a relação dele com a cidade, como o Rio de Janeiro, ou Rio, ou Recife, fora onde ele esteve, mas principalmente o Rio de Janeiro, está relacionado, aparece fortemente na poesia dele, e com isso também a questão da modernidade, não só a modernidade em termos da estética, como estética modernista que ele vai trabalhar, mas a modernidade como a cidade se enxerga, um imaginário de uma modernidade que vai acontecendo, que vem se construindo já desde o início da República, e que está, vamos dizer, no auge no momento em que ele está trabalhando, né? A gente ele vai testemunhar em vida o Bota Abaixo, né? Então, lá no início do século XX, ele vai estar com o imaginário social do Brasil moderno dos anos 20, depois nos anos 30, ali na época de Getúlio, e ele vai estar lá convivendo depois com os modernistas da nossa escola de arquitetura nos anos 50 e 60, e a própria construção de Brasília. Então, é um arco imenso e da construção de um imaginário de desenvolvimento, e que está muito arraigado no Rio de Janeiro, porque quase todo esse período o Rio é a capital do país, né? Só vai deixar de ser no início dos anos 60, e ele está assistindo, testemunhando, e isso aparece na obra dele. E aqui está, então, já começo trazendo as memórias dele, Itinerários de Pasarga, de onde é maravilhoso de ler, eu recomendo a todos vocês. E ali ele coloca: sim, sou sofrivelmente um poeta lírico, porque não pude ser outra coisa, perdoai. Então, ele já se assume e ele coloca: é assim que eu estou escrevendo. Mas é um lirismo, como ele vai dizer lá, né? Anda bem comedido, o lirismo não é bem comportado. Muito particular dele. Eu acho agora, Antônio, eu vou dar um stop aqui, e aí a gente podia ouvir o Bandeira falar. Isso, a evocação. Tá, deixa eu só tirar. Tá, daí eu compartilho aqui. Isso, stop share. Aqui, deu. Tá. Aí a gente vai ouvir. Agora é o próprio Bandeira declarando o poema Evocação do Recife, né? A Denise já apontou ali nos dados biográficos, né? Ele tem um vínculo muito peculiar, né? Ele está enraizado no Rio de Janeiro, então vai aparecer, você que lê as crônicas vai ver depois ele falando sobre o senhor. Então ele tinha um lado, um pé moêmio, inclusive, né? Tinha o Gênio Vale, que era amigo dele, que era violonista, enfim, ele tem um pé em São Paulo, né, que é com os modernistas. Ele não foi na Semana de Arte, mas ele sempre foi muito amigo do Mário de Andrade. A correspondência dele com o Mário é maravilhosa, e ele tem um pé no Recife com o Gilberto Freire. Então, Bandeira é a criatura mais peculiar da poesia moderna. E o Evocação do Recife é um poema encomendado pelo Gilberto Freire. Era o centenário de um jornal, né? Eu acho eu não lembro qual era o jornal, era o Diário da Província. Não me lembro. Agora não me lembro. É a Província. A Província. E aí ele faz esse poema em homenagem ao Recife. E depois a gente comenta um pouco, mas é fabuloso. Um exemplo de lírica moderna é fabuloso. Eu vou compartilhar aqui, compartilhar som, utilizar. Tá aqui. Digam se estão ouvindo bem, né? Não a Veneza americana, não a Mauritsstadt dos armadores das Índias Ocidentais,
Opa. Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções de verdade. Mas o Recife sem história... Professor, a gente estava ouvindo bem, aí quando travou, voltou e tá bem baixinho agora. Tá, peraí que eu vou voltar ali pro outro. Tem que ver se melhora agora. Da minha infância. Melhorou? A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho sai, não sai." À distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão." Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: "Fogo em Santo Antônio." Outra contrariava: "São José." Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvore, destroços, redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um chale vistoso de pano da costa, e o vendedor de rolete de cana, o de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife. Rua da União. A casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife. Meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro, como a casa de meu avô. Deixa eu parar aqui. E, ops, cadê vocês? Aqui, voltou. Tá, gente. Então, esse é um dos exemplos aí, assim, só fazer um parênteses, Denise, que é uma das possibilidades de trabalho, né, que a turma tem, apareceu ali, é de trabalhar com essas gravações, ver como é que ele interpreta. Nossa. Quê? Não entendi. Nossa, que bacana. O que é isso? Vocês estão... Professora, a professora Denise só disse que achou legal a proposta. Eu acho que não. É que deu uma confusão porque eu interrompi o compartilhamento, mas o YouTube continuou rodando. Aí era alguém falando de aula de inglês. E aí eu disse, ué, o que está acontecendo, né? Tudo bem, a gente é bem moderno, né?
várias vozes, mas assim, não a esse ponto de ter uma interrupção dessa ordem. Desculpa, gente. Foi eu e a minha luta contra a tecnologia, com a tecnologia. Eu queria só comentar assim, que, com vocês, assim, quem está fazendo, quem quiser fazer o trabalho como podcast, pegar a gravação, por exemplo, essa do Bandeira, comentar a gravação e fazer a sua própria interpretação, vale. E eu só queria destacar assim, que toda aquela definição que a Denise já marcou da lírica. Lírica é a poesia lírica, né? Normalmente a gente identifica poesia e lírica. A poesia lírica é a manifestação da subjetividade, aquilo que vem do sujeito para fora. Quando a gente dá forma ao nosso sentimento, né? Ou à nossa interioridade, à nossa reflexão, ao nosso mundo interior. A gente dá uma forma pela palavra, pela linguagem. E no caso da lírica moderna, essa forma ela incorpora vozes. Ele está falando da cidade, mas está fazendo um roteiro de Recife pela memória dele. Aí eu vou só assim, a Rua da União, que ele fala bastante, né? A Rua da União. Aí tem assim, quando ele fala, por exemplo, dos meninos, né, que brincavam de coelho sai, não sai. Aí ele fala das meninas, as meninas politonavam, e aí ele cantarola. Aí vem a memória pela voz das meninas. Aí ele lembra outra voz, que é a voz dos adultos. Tem incêndio, né? E aí ele diz, o Antônio Rodrigues sempre achava que na Rua de São José. No final, ainda ele lembra outras vozes, que são as vozes das pessoas, os pregões. E aí ele lembra, pregões são aquelas coisas que, aqueles gritos para vender, né? Quando eu era criança, tinha puxa-puxa na praia. Não sei se vocês conhecem o que é puxa-puxa. Eu tinha aquela coisa melada, né? Comer, e aí grita, olha, puxa-puxa. E ele fala de pregões que ele lembra. Ovos frescos e baratos. Tem um aqui no centro, agora faz tempo que não escuto, acho que é a pandemia, que eu moro no sexto andar, eu escuto o grito do cara vendendo rosas. Então vocês imaginem. Tinha um que agora também nunca mais vi, que é afiador, amolador, né? Afiador de faca, que ele passava com a bicicleta que era para afiar a faca. Então e ele diz, a vida chegava pela boca do povo, a língua certa do povo, a língua errada do povo, mas a língua certa do povo, e não pelo macaqueada sintaxe lusíada. Então vocês reparem que ele fala da memória dele do Recife, então é muito subjetivo, a memória afetiva. Só que ele incorpora várias vozes, e essas vozes aonde a memória dele se localiza não só no espaço, mas também na voz dos outros. É muito legal de ver. Só fazer um parêntesezinho, não sei se você está acompanhando o debate, essa questão do... Em que língua a gente escreve literatura? Fazer uma pergunta bem absurda, assim, tão ampla, né? Mas ela não é absurda quando a gente começa a pensar em que língua que eu tenho que escrever literatura brasileira. E agora está tendo um debate para a republicação da Carolina de Jesus. Não sei, se não acompanharam, ainda acompanhem, né? Busquem isso. Porque tem toda em que se ela está escrevendo, se tem que corrigir, não tem que corrigir. Como é que mexe? Tem o direito de mexer na escrita do outro, né? Qual é o jeito correto? Existe um jeito normal de escrever? Eu não vou responder, não é o interesse separado, não é o foco, mas pense nisso, porque isso é um problema dos anos 20, anos 30, a gente vai se debruçar sobre isso também aqui. E o Bandeira está dizendo, né? O que nós fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. E aí reparem que ele fala, hoje tenho medo da mudança da rua dos nomes, hoje nós macaqueamos a sintaxe lusíada, hoje Recife está morto, meu avô está morto, né? Então, assim, para ele escrever literatura, escrever em que língua, né? Então, por isso, eu acho que é bacana, assim, isso que a Denise apresentou da poesia moderna, agora um exemplo, né? É muito legal para pensar que ele não está falando da cidade como um lugar físico, está falando de uma cidade no sentido, né, não sei se está correto, Denise, urbanístico, né? Assim, as pessoas na cidade, a cidade com as pessoas, a gente e quem faz a cidade. Tá, desculpa a interrupção, Denise. Sim, ele está falando da cidade como lugar, não como algo segregado. Lugar envolve relações de sentido, né, que a gente estabelece com o espaço.
E é isso que está trazendo ali. Quando ele fala a Rua da União, ela tem um sentido outro que uma rua com casa e coisa, sabe? É como a gente pensar, por exemplo, algo que eu trabalho muito com a Rua do Ouvidor. Ah, é a Rua do Ouvidor, aquele comércio maravilhoso, quase um boulevard do Rio de Janeiro. É uma rua estreita para chuchu. Se eu for pensar no desenho físico da rua, sem o simbólico, ela é uma coisa completamente diferente do que ela é para as pessoas que estão usando, ocupando e frequentando a Rua do Ouvidor no século XIX, né? E início do XX também. Ela segue até um determinado período com essa ideia, o imaginário, é como representa, é como ela está além do seu arcabouço físico. E isso tudo está dado nessa lírica, que é a maneira como ele se aproxima, trabalhando a memória, trabalhando a experiência dele, mas também a experiência vista e observada e compartilhada nesses espaços. Então, por isso que eu acho que é super interessante trazer esse poema para vocês. Eu vou voltar, então, a compartilhar a tela. Vamos ver se dá tudo certo. Agora, peraí, que tá compartilhando a tela errada. É esta aqui. Deixa eu ver. Oh, God. Realmente está difícil. Tá difícil. Deixa eu voltar. Essa estava boa, Denise. Essa é a minha cola. Tá bom. Deixa eu ver se entrou o que agora. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Peraí. Veio a apresentação, ela só não está perfeita. Agora está perfeito. Deu? Ah, tá. Ótimo. É que era esse o problema, não estava conseguindo. Bom, pessoal, então, partindo da lírica moderna, a gente vai entrar na relação da cidade e modernidade. E o que ela aparece, como ela aparece na poesia dele, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe, que eu estava falando para vocês, é essa questão do imaginário do Rio de Janeiro moderno. O imaginário, o que é? É um conjunto de representações compartilhado por um grupo de pessoas, né? No caso do Rio de Janeiro, do imaginário, geralmente é um grupo de pessoas que determina o que é o que é de valor, o que é importante, o que está contando ali. E aí fica de fora muita coisa. Quando a gente pensa no imaginário, ficam de fora as tensões, as contradições, que faz parte da vida urbana, né? E essas tensões, essas contradições vão aparecer na poesia do Bandeira quando ele trabalha com a cidade. Além disso, a evocação de uma memória individual, como a gente falou, dessa experiência subjetiva e coletiva. Então, ele traz outras vozes, ele traz outros sujeitos, usando o espaço e construindo o espaço na poesia deles. Então, todos estão ali compartilhando, né? Então, são memórias muitas, não só a dele, né? O sujeito agora, ele é particular, mas também são vários outros sujeitos que estão compartilhando aquele espaço, né? Que marca, então, região, tipos, práticas, em um período mais longo de tempo que da própria vivência dele, muitas vezes, a gente vai ver. Surgem práticas e tipos sociais, né? Os temas do cotidiano, então, extrapola o vivido dele, ele vai trazer, vamos aparecer, esse é o carioca por excelência, ele representa isso, outros sujeitos, outras vivências, inclusive, que ele não tem, que ele é quase como um espectador, ele não tem como trazer, por exemplo, a vida dos sambistas do Rio de Janeiro na Cidade Nova, afrodescendentes do Rio de Janeiro na Cidade Nova. Ele não era afrodescendente, ele não era sambista, e ele não morava na Cidade Nova. Ele está como espectador, ele está compartilhando o espaço, mas ele não tem aquela vivência dele, só que está trazendo aquela voz. Há uma chave positiva, um olhar que parece um tom que quase que mitifica a representação de um cotidiano que a gente sabe que está com bastante violência. E ao fazer isso, ao trazer
essa condição é quase um sublime para essa realidade, ele acaba, ele traz para a poesia dele o próprio estranhamento para o nosso olhar. Nossa, mas como a gente percebe que algo não está batendo, a atenção está dada naquele espaço, porque ele está lidando com realidades e vivências bastante violentas, como a gente vai, por exemplo, no poema da Notícia de Jornal, de uma forma quase que mitifica, que dá uma impressão de que é um olhar positivo, mas faz parte dessa tensão e das contradições que estão dadas nessa modernidade, né? E a postura de observador, né? Como uma postura de alguém que está receptiva, ele está olhando, é um olhar externo, mas que não se exime de marcar o ponto de vista, a subjetividade dele está ali, né? E essa representação oscila entre uma experiência interna e uma experiência externa do cotidiano da cidade. E aqui vem mais um trecho, então, do Itinerário de Paz Arcada, em que ele fala da relação dele com a Rua do Curvelo, né? Que ensinou-me muitas coisas. Ribeiro Couto, que era um amigo que vivia com ele ali no mesmo endereço, foi avisada testemunha disso, e sabe que o elemento de humilde cotidiano, que começou desde então a se fazer sentir em minha poesia, não resultava de nenhuma intenção modernista, resultou muito simplesmente do ambiente do Morro do Curvelo. Não é bem assim, a gente sabe que tinha uma intenção, né? Mas ele quer reforçar aqui que o lugar, a relação dele com aquele lugar e com aquela cidade também está sendo importante para a construção da poética, né? E tem intenção modernista, a gente sabe que tem. Não só modernista, tem leituras prévias, porque ele articula muito bem tradição com o moderno. Ele faz essa articulação muito bem feita na poesia dele também. Então, aí a gente vai passar para a leitura do que eu selecionei como poemas da cidade. É uma seleção, obviamente, né? Ele escreveu mais ainda com relação à cidade. Por que eu trouxe o Cacto primeiro? Porque o Cacto ele não tem relação com o Rio, a cidade do Rio de Janeiro, né? Ele foi escrito em Petrópolis e, como ele coloca numa entrevista, ele é uma história que aconteceu em Petrópolis. Então, tem uma relação... Mas ela serve como uma chave de entendimento para o conteúdo urbano na poesia do Bandeira, né? Então, tá aqui. Eu particularmente gosto bastante, né? Essa relação dele com o cotidiano, da modernidade e atraso, violência, omissão, e uma série de elementos que estão constantes na formação do Brasil, né? Não só o Brasil do urbano, mas do Brasil em geral. Então, há um movimento de linguagem. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laoconte constrangido pelas serpentes, o Golino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco nordeste, Carnaubais, Caatingas, era enorme, mesmo para essa terra de feracidades excepcionais. Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua, quebrou os beirais do Casaril Fronteiro, impediu o trânsito de bonde, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável. Então, o que é legal de ver aqui falando sobre a linguagem do Bandeira? Ele tem uma linguagem elevada, ele começa, não só a linguagem, as imagens que ele está construindo são imagens clássicas da tradição, ele está remetendo aqui a Virgílio, ele está remetendo a Dante, ele está remetendo a quadros da dor, que vem da tradição clássica, né? Mas ele está colocando o local, e não só o local, o estranho ao local. É um monstro que é estranho naquele lugar, porque ele está em Petrópolis e é um cacto em Petrópolis. Ele vem de outros lugares, ele remete a outro espaço que também é estranho ali, de certo modo tão estranho quanto trazer Dante e Virgílio para a realidade daquele lugar. E aí ele está com essa linguagem, ele coloca ambos no mesmo patamar em termos de tom, né? Ele trata os dois de forma elevada, até a cair. E aí, quando ele cai, ele desce. Ele traz para aquela linguagem do cotidiano, quase jornalística, em que ele está
comentando um acidente. Olha, ele quebrou os beirais, ele impediu o trânsito, ele atrapalhou a cidade, incomodou muito, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade. Isso aqui é uma notícia de jornal, praticamente. Ele está fazendo um relato jornalístico do que o cacto... Então, ele sai desse espaço da elevada linguagem e vem para o dia a dia, para o cotidiano, para aquela imagem dele lendo jornal. E aí ele retoma depois. Era belo, áspero e intratável. Aí ele volta para o elevado. Ele faz todo um movimento de linguagem que está marcando as contradições da modernidade, né? Há um conflito que existe nesse lugar, nesse cacto que está num lugar que não é o lugar dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não se permite abater, ele está fora do lugar, mas ele não se permite abater. É um elemento estranho e constituinte da paisagem, porque ao ser estranho, ele está ali e não pode ser negado. E ao cair, ele vai cair com um espalho. Então, isso eu acho que é importante da gente ver, e é assim que ele vai se apropriar da forma de ver a cidade. Eu não sei o que vocês entenderam quando leram. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Senão isso vai longe. Eu só aquela que a gente conversou também, acho que no Moodle tem o texto do Davi Arrigucci Jr. E é bacana, né? Aí, assim, é um bom exemplo para quem gosta de análise de poesia, ali é um bom exemplo. E aí tem os nexos que já tinha falado antes dele, com as artes plásticas, né? Que é super forte. O Laocoonte tem a estátua, a história mítica, né? Tá na Ilíada, né? Da história do Laocoonte, que é aquele que ele vai indicar a chegada dos gregos, né? A invasão do cavalo de Troia, e aí Netuno manda as serpentes para constranger e abraçar e mata ele e os filhos. E aí tem a estátua que é toda debatida, que é uma estátua belíssima, né? Ela que aparece o momento, o gesto desesperado, é o momento em que ele está sendo sufocado e morto. E ele traz isso. O interessante é que não é só ele, né? Ele está com os filhos ali. Então, assim, ele está juntando não só o Laocoonte, mas o pai. E a mesma coisa com o Ugolino, né? Que também é uma relação, porque existe mais do que só aquela pessoa, né? Ele tá ali, é a dor extrema, né? É a dor do pai, vendo que os filhos estão também sofrendo o castigo junto com ele. Que legal. Tu vê esses comentários aqui sobre o que a Tamires e a Camila estão trazendo? Não, eu não. Deixa eu abrir o chat. Tá, e eu leio. A Tamires está colocando aqui, quando ela leu Impediu o Trânsito, ela fez como se fosse uma narração de jogo de futebol. E que tem essa coisa do tom jornalístico, né? Sim. Impedir o trânsito, automóveis, carroças, vai chegar, principalmente nos anos 30, né? A mediação do rádio é muito forte e vai entrando, né? Mas o tom jornalístico. E aí a Camila comenta em relação a Tamires a leitura do tom épico. Que até essa coisa do tom, né? Pegar até o comentário tom mais épico, essa ideia do tom jornalístico, o tom de rádio, né, ou de jornalismo, ou épico, depois voltem a ouvir o Evocação do Recife, outras leituras, porque no início da Evocação do Recife ele dá um tom elevado, né? Não a Recife, não a Mauritius, então esse tom da leitura, e aí quando dá esse eco, né, aquele cacto, lembrava os gestos, realmente, assim, e a variação do tom cotidiano, né? Isso, Tem um poema que depois vai aparecer, tu trouxesse, né, da Irene Preta, não? Não trouxe Irene Preta. Ou eu pensei. Irene Preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Ali tem um tom bem cotidiano. Então preste atenção no tom com que a pessoa fala, perdão, o tom com que ele vai dar o sentido pro poema. E aí esse debate do tom é bem legal. Bem bacana.
Assim, aqui a leitura do Cacto está bem, a leitura que eu estou trazendo, vocês vão ver lá no final nas referências, o Arrigucci está lá, porque eu gosto bastante da leitura do Arrigucci, né? Coisa, eu acho que é uma referência para a leitura desse poema, não só desse poema, mas do Bandeira em geral, assim. E eu coloquei lá, estão lá os dois textos, estão lá, já estavam, eu acho, e está marcado já como uma referência para toda essa aula de vocês. Então, aí, seguindo, gente, eu tenho que trocar agora a tela para passar para o Mangue. O Mangue eu não coloquei todo aqui, porque ele é imenso. Eu espero que vocês tenham lido, é um poema que é muito caro para mim, eu acho o Mangue sensacional, né? Porque o Mangue dialoga diretamente com a evocação do Recife, que a gente acabou de ouvir, né? Ele abre Mangue mais Veneza americana do que o Recife. Então, lá o Recife, ele vai fazer a questão dos canais, né? Então, ele vai trazer Veneza, ele vai trazer a Amsterdã também, a Holanda, né? Quando ele menciona os canais. E aí ele está trazendo uma Mangue mais Veneza americana do que o Recife. Cargueiros atracados nas docas do Canal Grande. Canal Grande é a referência lá de Veneza, então está enxergando o Mangue canalizado no Rio de Janeiro como o Canal Grande da Veneza. E, de novo, assim, a gente está lá, que nem o Golino e o Laoconte, ele começa com a referência na tradição, no espaço, e aí ele vem para o espaço do local do Rio de Janeiro. Há macumbas no piche, e cagira minha pai, e cagira o luar, é uma coisa só. Então, aqui a gente está vendo que ele vai trazer a parte histórica, ele vai voar, vai buscar no Mangue vivências que ele não teve. É uma evocação, e eu acho que ele está evocando mais uma memória que é coletiva, que é construída, que vem de tempos, não é só dele, filtrada pela subjetividade, pelo olhar dele, né, na cidade, mas que vem de antes. E aí... é um passado remoto que está sendo mitificado. Ele vai usar, inclusive, quando ele vai falar da prostituição, ele vai trazer as sereias de Além-Mar, as uiaras da Serra dos Cariocas. Então, há uma certa mitificação desse passado sendo evocado a partir dessas lembranças que são compartilhadas, né? Então, e vai compartilhadas a partir de um determinado grupo social que está fora da construção do imaginário da modernidade, que é a comunidade de descendentes de africanos que se estabeleceu na Cidade Nova, que cresceu ao redor do Mangue, né? E que é onde surgiu o samba. Existe todo esse lugar ali que ele diz, ó, pátria amada, idolatrada de empregadinhos de repartições públicas, é a pequena burguesia, gente que vive porque é teimosa, cartomantes, cirurgiões dentistas, mas não só eles, né? Também ele vai ter os trabalhadores do porto, os músicos, os sambistas, as religiões de matriz africana. Ele vai remeter depois a Tia Ciata, que é a referência no espaço de referência na construção, na criação do samba, né? E vai, inclusive, cadê mais Tia Ciata, ele vai dizer? Talvez em Dona Clara. Dona Clara é o nome antigo para Madureira, como era conhecido Madureira, que daí é deslocamento que vai acontecendo em direção ao subúrbio, também já está marcado aqui, quando ele está falando sobre o Mangue, né? E a comparação do Mangue como mulher. Quem são as mulheres que estão frequentando? As prostitutas do local, que são as uiaras que ele está trazendo aqui, né? E todo esse espaço de cultura africana e de relação dessa cultura africana com o cristianismo que está dado ali, com essa que está sendo marcado aqui. É uma memória que não é dele, uma vivência que não é dele, e ele está evocando e trazendo com a memória coletiva. E essa é a relação que eu vejo que ele estabelece aqui com o Mangue. Eu não sei o que vocês pensaram a respeito? Eu tenho uma dúvida, mas é um pouco, talvez, deslocada desse poema. Ali tem a menção a Mata Porcos, e no Machado tem uma menção à Rua Mata Cavalos.
A minha pergunta é se teria relação com alguma ação que era feita nessa localidade ou nessa rua para ter esse nome tão diferente. Os nomes são espaços diferentes. Mata Porcos é o que é hoje o Estácio, né? E Mata Cavalos é uma rua, é a rua onde o Bentinho, né, viveu, que hoje se chama Rua Riachuelo. Ela faz a ligação, né? Do centro, é uma rua que abre e faz a ligação, ela vai chegar em Mata Porcos, ela vai fazer uma ligação. Mas Mata Porcos é um espaço, é o Estácio, né? Hoje é o bairro lá, o Estácio, e era uma região rural, originalmente, quando tinha esse nome, né? Era um espaço rural de chácaras, e que depois também foi sendo ocupado por libertos ou por escravizados que fugiam, da mesma maneira que ali é a Cidade Nova, como começou, e o subúrbio, inicialmente, do Rio, né? Ele começa a ser ocupado por essas camadas mais populares e de muitos escravizados que fugiam ou eram libertos, né? E que não tinham como se situar nas áreas mais valorizadas da cidade e acabavam indo para o que hoje é central, mas na época era considerado periférico, né? Então, são espaços diferentes. Mata Porcos, por causa da prática que tinha lá, né? Então, onde se criavam porcos, matavam porcos. Mata Cavalo o Mata Cavalo, não sei se você sabe que provavelmente, eu queria dizer que era uma estrada ruim, porque o mata-cavalo a gente coloca para os cavalos não passarem, que aí eles encaixam o pé. Então, quando tu diz que uma estrada mata-cavalos, é que originalmente ela era uma estrada bem ruim, quando se andava a cavalo. E aí, por isso que ele está trazendo esse espaço. Trouxeram para o Estácio, que hoje é o bairro do Estácio, né, todas as uiaras da Serra da Caraíba, porque houve um período em que eles removeram a zona de prostituição do Rio e levaram todas para essa região. Então, por isso que a trouxeram para Mata Porcos todas as uiaras da Serra da Carioca, né? E do Maracanã. O Maracanã e o Rio Joana são os dois rios. Maracanã era um rio, né? O estádio hoje está ali situado bem na região. Eles se encontravam, e nessa região onde eles se encontravam, para sair, desembocar no mar, havia uma região de baixa, e era essa região de mangue que alagava. E que aí, então, foi canalizado e fez o canal do Mangue, ali no século XIX, ou final do XVIII. Tá? Esclareci tua dúvida? Se vocês ficarem... Muito obrigada. Imagina. Então, tá, gente. Alguém aqui colocou algo no chat. Obrigada, também. Eu acho, particularmente. Isso, eu acho bem legal, porque depois, quando a gente chegar lá na crônica, a gente vai poder fazer o cruzamento. Por isso que eu separei essas crônicas. Elas são crônicas que dialogam com os poemas que eu selecionei para vocês. O próximo, então, é o poema tirado de uma notícia de jornal, ele é de 1925, foi depois também colocado no Libertinagem, e ele saiu, aqui tem um jornal, ele, além de ter sido retirado de uma notícia de jornal, ele foi publicado, primeiramente, no jornal, nesse mês modernista, que foi organizado pelo Mário de Andrade, convidou Drummond e uma série de outros poetas do movimento na época, e ele convidou o Bandeira. E ele publicou algumas coisas nessa. Se a gente entrar lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional, a gente consegue ver todo o mês modernista, só botar à noite Rio de Janeiro, procurar, tá lá. E ali tá, poema tirado de uma notícia de jornal. E é realmente uma notícia de jornal, eles conseguiram, graças à hemeroteca estar digital, localizar a notícia, né? E aí tá aqui, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Isso é tudo dado que está dado na notícia. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, era o bar 20 de novembro, e eu acho muito interessante essa data. Essa data é extremamente importante para numa leitura quase que anacrônica, mas nem tanto. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, aqui a gente vai ter um cotidiano como tema, mas é um cotidiano externo a ele leu no jornal e está transposição desse discurso jornalístico para o poético, né? E essa sequência de eventos é que está dada nas notícias de jornal. O bar é esse aí, ele realmente há uma suspeita de suicídio, o tema é do suicídio, né?
E é interessante João Gostoso, porque 10 anos antes da notícia da morte dele, ele foi notícia de jornal por agredir a companheira. Isso está na Piauí, é um artigo da Piauí, se vocês quiserem, depois a gente pode colocar lá no Moodle para vocês. Bem interessante quem resgatou toda essa trajetória do João Gostoso. E nessa notícia da agressão veio o nome dele, mas na morte ele não tem o nome completo, ele tem o nome João Gostoso, é um nome e um apelido. Então ele, além de não ter, o barracão não tem número, ele não tem endereço, ele não tem também sobrenome, ele não tem identidade. É um sujeito, e isso vai remeter à questão do negro, do escravizado, que também não tinha nome, que também não tinha identidade. Era um nome primeiro que era dado no batismo, e aí eles adotavam a da origem dele, ou do próprio senhor, e essa prática, esse cotidiano extremamente violento que está dado, histórico, é um acúmulo que está dado nessa pequena notícia de jornal que chamou a atenção do Bandeira. E o bar 20 de novembro, a gente sabe que hoje, o que para nós é o 20 de novembro, né, o dia da consciência negra, não era obviamente na época, porém a morte do Zumbi já era sabida na época. E existe outro momento, quando ele vai falar lá adiante na crônica da morte do José do Patrocínio Filho, ele vai lembrar de uma outra data importante para o movimento abolicionista. Então, eu até não sei se a gente é uma conexão anacrônica, mas é uma leitura que eu acho que é válida aqui. O bar em que aquele negro foi beber e afogar as mágoas, e até afogar literalmente, né, é 20 de novembro. Alguma observação de vocês? Eu acho muito bom esse poema. Para mim, ele parece muito carregado de urbanidade, assim, né? Tipo, é uma notícia de jornal que, ao mesmo tempo, é algo lírico também e totalmente trágico, né? Eu gosto muito. Aqui a linguagem poética, ela tá nessa sequência, né? Ao remover aquela sequência que a gente espera, mas ela é também uma linguagem prosaica. Ela não é elevada, não era nada. Ele, João Gostoso era carregador de feira livre, aí ele bebeu, dançou, cantou, dançou, é uma sequência. E aí essa quebra é que mas existe o espaço do prosaico ali, e o prosaico carregado de violência, carregado de violência da falta de identidade, violência da falta do espaço, do lugar de reconhecimento, né? Eu tô tentando olhar a notícia aqui, tá bem pequenininha, mas parece que só dançou que não tem na notícia, né? E eu fico pensando que ele colocou o dançou ali, eu falo, caraca, muito bom, né? Adicionou um negócio que muda muito. Ele fez algumas alterações na transposição para o livro, ele tirou uns parênteses, com um barracão sem número, ele tirou um parênteses, deixou tudo numa sequência, há uma modificação. Ela é ruim porque é tudo no print, não é o print, é a impressão da tela, mas vale a pena vocês entrarem lá, está disponível na hemeroteca digital, então é acesso livre para qualquer um, e aí fica mais fácil de ler. Aqui eu só queria destacar que lá está ele, não é o espaço, mas ele está escrevendo no mesmo modernista, ele está lidando com esse movimento modernista, e a partir do convite do Mário, ele tem uma articulação bem importante, né? Só fazer o parênteses, assim, esse que a Denise falou da hemeroteca digital, acho que eu botei o link há 2 semanas na primeira aula. Vale pesquisar, assim, tem várias coisas ali, tanto assim da poesia, aqui no Bandeira, né, tem essa, ele tem da Teresa, né, tradução do moderno. Isso. Os outros autores que participam aqui, o Mário participando, Sérgio Buarque, o Oswald, acho Bandeira, enfim. Então, o Drummond também. O Drummond. Então, assim, vale vocês entrarem, assim, se quiserem fazer um trabalho só sobre isso, como é que eles estão se apresentando, porque aqui ainda modernista é um termo em disputa. Né? Lembrar que o ano que vem é centenário da Semana de Arte Moderna. Então, assim, o primeiro nome sugerido para o Mário era futurista e ele renegou porque não queria vínculo com o Marinetti, né? Então, ele é modernista. Então, assim, não queria vínculo com o fascismo, né?
E então tem uma coisa interessante de se quiserem ver ele, porque ver o debate como vivo na época, né? Que estava em disputa ainda, né? Fizeram muito legal. É muito legal. Vale muito a pena. É muito bacana. Eu brinquei, eu cheguei a me distrair profundamente. Estava preparando a aula e fiquei horas brincando lá. Muito bom. Então tá, gente, vamos para o próximo. Aí vem o poema do Beco, que é bem curtinho, né? Que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o Beco. E aí ele vai falar nas memórias dele sobre esse poema, né? Em março de 33, me vi forçada a abandonar meu apartamento do Curvelo. Passei a residir em Moraes e Vale, numa rua em Cotovelo, no coração da Lapa. Da janela do meu quarto em Moraes e Vale, podia eu contemplar a paisagem, não como fazia do Morro do Curvelo, sobranceiramente, mas como que dentro dela. A copa das árvores do passeio público, os pátios do convento do Carmo, a Bahia, a capelinha da Glória do Outeiro. No entanto, quando chegava à janela, o que me retinha os olhos e a meditação não era nada disso. Era o becozinho sujo embaixo, onde vivia tanta gente pobre. Lavadeiras e costureiras, fotógrafos do passeio público, garçons de cafés. Então, aqui é o que ele está mostrando nesse poema. Bem, tudo, esse monte dessa observação é muito pessoal, mas, ao mesmo tempo, é o pessoal marcado pelo lugar onde ele está. A paisagem, e eu acho interessante que mais tarde vai aparecer o próximo poema da realidade e a imagem, né? A paisagem elevada, a paisagem bonita, a glória, eu acho interessante o próprio nome, né? É a glória lugar no Rio de Janeiro, mas é a glória, né? O espaço sublime, é o supremo do religioso e do elevado. E ele está olhando para o beco. É o beco que quando ele chega na janela, no limiar, no lugar de observação, se marcando de novo, é um ponto de observação dele, né? O que ele vai ver é aquele beco sujo. Então, de novo, aparece aqui a realidade do espaço e essa contradição entre um imaginário idealizado dessa cidade cartão postal. A gente está aqui, está 33, e o que ele está vendo e que não está aparecendo sendo construído no imaginário dessa cidade que se moderniza, né? Eu tenho uma pergunta. Não sei se dá para me ouvir. Claro, Marina, estou te ouvindo. Tá. É só que esse poema e o comentário também que eu não tinha visto sobre ele falando da rua em Cotovelo e tal, me lembrou de um curta que tem dele, só que é de 59. Eu não sei onde é que ele estava morando na época, mas parece bater um pouco a descrição. Em 59, ele já tinha se mudado dali, ele estava lá na Avenida Beira-Mar, mais na região, mais no centro, né? Ali tá, faz sentido. Eu não conheço muito o Rio, mas eu vou mandar aqui para quem quiser ver, tem 10 minutos só, é bem bonito. É o Poeta no Castelo, não é? O Poeta no Castelo. É bem legal que o nosso cotidiano. Ali ele já é o poeta consagrado, né? Ele já é o poeta da academia, já. Isso. Tem toda a simplicidade. Eu acho muito bacana esse poema, assim, como exemplo de lírica e tudo mais, assim, porque eu sempre me lembro, assim, no início, né, quando eu dizia, assim, quando dava um poema desse, tá, e aí, o que a gente vai falar? É difícil porque ele é tão... alguém usou a expressão, frases carregadas, curto, mas frases carregadas, que é difícil até a gente comentar, né? Ele é o poema do Beco, né? E aí tem toda a leitura que agora a Denise falou, essa relação da palavra da glória, que é o lugar, e ao mesmo tempo que tem toda aquela coisa da religião, né? Que para o Bandeira é muito importante. Tem vários poemas que são orações. Então tem essa coisa, parece elevada, tudo daí. Ele faz o contraste, né, entre a grande paisagem e a ideia do sublime. A ideia é sempre do excessivo, né? É aquilo que a gente não consegue abarcar com os sentidos, assim, normalmente é da natureza. É algo tão grandioso que não tem limite para abarcar. Só que daí ele diz, olha, o que eu vejo é o beco. E aí tem uma coisa muito legal, é muito legal a leitura que está fazendo, que é essa questão de que ele, aparentemente, ele silencia no poema aquilo que está nas memórias, né?
que é onde a gente pobre, as lavadeiras, costureiras, fotógrafos, e que fica ali, né? Quando ele fala beco, tem uma palavra que é carregadíssima. Sim. Muito legal, muito legal. Exatamente. Está ali o Muito sentido, legal. ele não... É incrível, sim. Muito interessante. E é importante que tenha o espaço dele estar olhando para aquilo ali, é o ponto se marcando como observador desse lugar. E aí o próximo, então, que aí já entramos no final dos anos 40, né? Aí a situação dele já é outra, ele tá já como ele já trabalha como professor, ele está como consultor de estudo, a gente já começa a ver uma outra realidade dele, né? E também da cidade. E aí ele fala: o arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva. Essa imagem, a imagem, né, coloca esse símbolo da modernidade, que é o arranha-céu, vinculado, então, à pureza, à beleza, essas imagens positivas, até românticas que vêm, né? E desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. E ali eu coloquei somos duplamente prisioneiros de nós mesmos e do tempo em que vivemos. E por que esse duplamente? Porque há uma visão, uma dupla, a questão da representação, né, de que existe, do que aparece, o que está sendo representado na poesia, na arte, né? E as 4 pombas, porque as pombas circulam no chão, a gente sabe, são pássaros que ficam no chão, mas têm imensa amplitude de voo, são capazes de voar alto e longe, elas circulam tanto ali no chão seco, onde tem a poça de lama, como circula bem no espaço do arranha-céu, lá no céu puro lavado da chuva, que é a pomba que está fazendo a ligação entre essas duas instâncias da representação, a cidade e ela sendo a representação da cidade, a sua imagem lá no chão, na lama, no espaço do cotidiano, do possível, e ele está resgatando na sua poética. É quase um retrato de como ele enxerga, né, e como constrói a relação dele com a poesia, com o cotidiano e a própria cidade. A imagem que ele está usando para dizer isso é a imagem da cidade, do urbano. Né? Eu não sei se... bem breve. Eu acho que quem não leu ainda, vale ler outro poema que, se não me engano, também está no Belo Belo, que é O Bicho, né, que dialoga. Leiam, que vale a pena. Bicho. Alguém comentou alguma coisa ali no chat? Tá. Ela colocou o link. Ótimo. Mais alguma coisa? O que vocês... A gente já está chegando mais para a parte... Agora ele já está numa fase da vida que ele já está, como o Antônio falou, né? Ele já está reconhecido, já tem autoridade de ser um poeta importante, né? Seguimos, então... aqui mantemos 47 no Opus 10, em que ele vai falar sobre lembranças, relações de infância, de modificação, de como ele vê as mudanças da cidade e a relação com a cidade. Ele vai trazer, então, o Sol é Grande. Ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele está dialogando com um poema de um poeta português, Francisco de Sá Miranda, lá da passagem do 15 para o 16, né? E que começa com isso: o sol é grande, caem com a alma das aves, de tempo em tal sazão que só é ser fria. Esta água que d'alto cai acodar-me-ia, do sono não, mas de cuidados graves. E ele começa: o sol é grande, ó coisas, todas vãs, todas mudáveis. Como esse mudáveis, que hoje é mudáveis e não rima com aves, porque o Francisco Sá Miranda vai usar mudáveis para rimar com as aves no seu soneto. É um soneto, uma forma tradicional, e ele está trazendo para a realidade dele aqui, para as suas lembranças. O sol é grande, zinem as cigarras em laranjeiras. Zinem as cigarras, zino, 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 como se fossem as mesmas do que eu ouvi menino. Então, ele está trazendo a lembrança dele. Ó verões de antigamente, quando o largo do Boticário ainda poderia ser tombado. Ora, isso aqui é uma memória que não é dele.
o Largo do Boticário poder ser tombado não é nem da época muito em que ele estava convivendo lá, né? Carambolas ácidas, quentes de mormaço, água morna das caixas d'água, vermelha de ferrugem, saibro cintilante. Isso aqui é uma coisa, como o saibro é cintilante, né? É o saibro, terra cintilante. O sol é grande, mas ó, cigarras que zinis, não sois as mesmas que eu ouvi menino. Sois outras, não me interessais, deem-me as cigarras que eu ouvi menino. Então, ele está trabalhando. Eu trouxe para vocês um mapa, depois vai ver uma imagem, mas um mapa do Largo do Boticário, que é um espaço tombado, hoje está tombado, nessa época não estava, que tem essas casas aqui, ó, 32, 30, 28, 26 e 20, esse conjunto de casas, e é um único lugar no Rio em que o Rio da Carioca está exposto, não está canalizado. E ele se entra da Rua do Cosme Velho pelo Beco do Boticário, todo esse conjunto é tombado hoje, na época não era. E ele foi bastante alterado. E aqui ele está trazendo a evocação da infância, mas está botando, ainda poderia ser tombado. Esse termo é do homem que está trabalhando no SFAM, no Serviço de Patrimônio Histórico. Está aqui o termo da realidade dele já agora. Lembrando da infância, mas está trazendo o Bandeira, que está observando e olhando para trás. E dialogando com o poeta lá do século XVI português. Então, olha a quantidade de referências que a gente tem nessa poesia e que está marcando a relação dele com esse espaço, que é uma relação dele da infância, de usando esse lugar, mas é uma relação que vai além disso. Aí, o sol, o que é perene, o que não se altera, né? E as cigarras e a infância são os elementos passageiros, aquele elemento que, então, permite que ele tenha essa nostalgia. O sol é o fixo, é o elemento fixo, né? E esse passado e presente, então, que ficam entremeados nessa rememoração, lembrança do Largo do Boticário. Mas, ao mesmo tempo, marcado pelo trabalho dele com relação ao patrimônio histórico. E tem uma coisa que é legal da linguagem também, né? Que aqui, assim, ele usa uma linguagem elevada no final, né? Que aí vem lá do Sá de Miranda, que ele traz do soneto, e aqui tensiona com a linguagem mais cotidiana, né? Como esse mudáveis, hoje é mudáveis, já não rima com aves. E é aquele ó sol grande, né? E aí vem cigarras, não sois as mesmas que eu ouvi, sois outro. Usa um voz Isso. que já não é mais habitual, né? Uhum. Ele comenta no itinerário sobre essa questão, ele fala assim, ó, a mim sempre me agradou, ao lado da poesia de vocabulário gongorinamente seleto, a que se encontra não raro na linguagem coloquial e até na de baixo calão. São esses dois elementos que estão articulados na forma como ele usa a linguagem, né? Então, ele, água morna nas caixas d'água, vermelha de ferrugem, sabe, estudante, o sol é grande, ó, não sois as mesmas. O gongorinamente, não sei se vocês têm essa referência, a Luiz de Gôngora, que é o grande nome da poesia seiscentista ibérica, né? Porque não dá para dizer, na época, Portugal e Espanha é uma coisa que não se separa, e que trabalha, então, digamos assim, que assim como ele está conversando com outro poeta do período, né? Que vai ser o que nós chamamos hoje de barroco, seja, as letras do período, ele é simbólico, é uma letra complexa, difícil de ler. O Antônio conhece bem, porque ele trabalhou Gregório de Matos na dissertação dele, e sabe bem sobre o barroco e o quanto, então, essa linguagem ele está trazendo aqui, essa referência, esse diálogo com a tradição, e a tradição não só francesa ou inglesa que ele tem, mas a tradição ibérica também da poesia que ele traz muito, né? que é relevante para ele. E que também é relevante para o período em que ele está falando, porque nessa época, para os modernistas do patrimônio histórico, o barroco brasileiro, o que seria o barroco em termos de arquitetura e cidade, era considerada referência histórica. E a gente vai ler, quando ele vai falar lá na Crônica do Largo do Boticário, a crítica que está dialogando com esse ponto de vista do que é o histórico para esse período. Está tudo dado aqui na poesia dele. Algum comentário?
Então, vamos passar, para a gente poder terminar essa aula hoje. Aí depois vem Prece, né, que já é do... ele vai publicar esse Mafado Malungo em Barcelona, o João Cabral de Melo Neto, que vai ser o cara que vai publicar o livro para ele lá, e ele vai ser publicado no Brasil só em 54, né? E aqui a gente tem de novo, ele está falando sobre uma igreja que não existe mais, que ela foi demolida para a construção da Avenida Presidente Vargas, na era Vargas. E aí ele diz, bom, é uma prece. Então, a gente está de novo o elemento da religiosidade presente. Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra, o prefeito Henriquinho, que é o Henrique de Toledo Dodsworth, vai derrubar o teu templo da Rua Uruguaiana para abrir uma avenida. Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra, o prefeito Henriquinho, para abrir uma avenida, vai demolir o Templo Santo. Pedra da fé sobre a qual edificaste a tua igreja. Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra, quando o prefeito morrer, não o mandes para o inferno. Ele não sabe o que faz. Mas um séculozinho a mais de purgatório não seria mal. Amém. Então, ele está trazendo a vivência do momento, assim, algo muito marcado, está ali nos anos 40, que foi demolida para a abertura da Presidente Vargas. É uma igreja frequentada por descendentes de africanos e mestiços, né? Nessa época, e ele diz assim, ó, é pedra da fé sobre a qual edificaste a sua igreja. E se nós pensarmos no braço que construiu, né, que a esfera do trabalho no Brasil teve toda vinculada, essa igreja, e esse é o espaço que está sendo demolido. A Candelária não foi demolida, ela está lá no meio, a Presidente Vargas se abre e ela está inteirinha lá. Mas a Bom Jesus do Calvário foi demolida para a construção, e aí que ele está dizendo, enquanto essas modernizações e essas mudanças urbanas estão deixando e apagando espaço, mas seletivamente. Eu sei que a gente tem que acabar hoje, já são... Agora que eu vi o horário, quando tu falou acabar hoje, eu fui olhar o horário, está muito legal. E aí, só para lembrar, o Mafado Malungo, que é Roda de Amigos, é uma edição do João Cabral. Quando a gente falar do João Cabral, eu vou falar dessa edição, porque é uma edição caseira que o João Cabral fez. O João Cabral era editor. E muito refinado, inclusive. Muito refinado. Então, tá, gente, eu vou seguir. Aí vem o Rio de Janeiro, que aí novamente então, ele está louvando, a gente está de novo no âmbito do louvo Padre, louvo Filho, de novo a religiosidade, né? Já estamos bem no final, anos 60, então. E ele está louvando o Rio em que contexto? No contexto da construção, da transposição da capital federal para Brasília. Então, aqui ele está dizendo, lá no final, cidade de sol e bruma, se não és mais capital, desta nação não faz mal. Jamais capital nenhuma, rio empanará teu brilho, igualará teu encanto. Louvo o Padre, louvo o Filho e louvo o Espírito Santo. Então, ele vai falar da fundação da cidade, do quanto ela surgiu, dessa história toda que está sendo transposta, está indo para um outro lugar. O símbolo, o lugar central do Brasil está sendo transposto para um outro lugar, em um espaço sem história, que é novo. Hoje tem, mas na época, né, sem história. Ele está aqui marcando e deixando bem claro a importância do Rio para ele, né? A última hora de minha vida, Oxalá, venha sob teu céu sereno. Mas está reagindo a esse contexto de transposição da capital federal. O Rio está perdendo o status de capital federal para Brasília. Né? E aí ele lembra ali os dois morros onde surgiu, primeiro Cara de Cão, e depois ela foi transposta para o Castelo, que também já não existe mais, né? Que foi abatido nas reformas dos anos 20. E aí a gente vai entrar nas crônicas, e aí como essas crônicas estão conversando em diálogo, que elas são, olha ali, essa na Câmara Ardente de José do Patrocínio Tira, de 29, está em diálogo o tempo inteiro. O trabalho dele não se esgota, não é só a poesia, ela está toda dialogando sempre com o trabalho
jornalístico, ele está publicando isso em jornais. Então, a impressão, aquilo que é matéria da crônica, que é matéria daquela, como disse o Cândido, daquele texto que vem do Resto do Chão, é a matéria da poesia dele também. E é isso que está mostrando aqui, né? Então, a Igreja do Rosário dos Pretos, eu separei alguns trechos, eu não sei se vocês têm alguns outros, em que ele traz elementos da cidade, que é a Igreja do Rosário dos Pretos, a Igreja do Rosário dos Pretos, como o próprio nome diz, né, uma igreja também era frequentada por africanos, escravizados, libertos, e depois afro-brasileiros, né? É a nave mais triste do Rio, porque com ser nua e modesta, é bem grande e faz pensar na frase de Burton. Aqui ele está trazendo o Richard Burton, Sir Richard Burton, que é um viajante inglês que esteve no Brasil no século, um dos muitos que estiveram no Brasil no século XIX, e que escreveu, então, suas impressões do país, né? E aí ele está fazendo assim, ó, lembrando do Zeca, do filho do José, o José do Patrocínio Filho. Ali estão faltando letras maiúsculas, mas tem que ter a letra maiúscula, que é o filho do José do Patrocínio, aquela figura importante, abolicionista, né, de primeira hora, um dos grandes nomes do movimento abolicionista brasileiro. E ele convivia com o filho, que era um boêmio, e que frequentava o mesmo grupo dos boêmios que ele, né? Ele fala, quando conheceu a Rua Riachuelo, gente, é a Rua de Mata Cavalos, que eu acabei de falar para vocês, é o nome dela atualmente, né? Onde eles se encontravam. Ouvia-se falar de vez em quando que o Zeca estava muito doente. Isso é interessante. A questão ele vai trazer duas figuras, agora no Zeca e também mais adiante no Senhor, que tinham doenças crônicas, como ele, né? Então, ele está trazendo aqui a morte dos outros, mas é uma morte que ele está vivendo e que está sempre fazendo parte do horizonte da vida dele, né? Que é a morte por doenças crônicas. Então, ele dizia que o Zeca estava muito doente, coitado do Zeca, e de repente aparecia o Zeca de Smoking na avenida, às 3h30 da madrugada, desenvolto, loquaz, cheio de planos. Porque a avenida é a Avenida Mendes Sá, que foi aberta em 1906, também dentro das obras do Bota Abaixo, do Pereira Passos, e era o centro da boemia carioca na Lapa. E aí é interessante que ele coloca, depois da sinistra aventura, ele tinha sido preso, acusado de espionagem durante a Primeira Guerra, né? Ele passou um pedaço mais duro, sobrecarregado com tanta tarefa jornalística, que teve de contratar uns negros para ajudarem no seu ofício de cronista. E aí ele termina dizendo que ele foi inumado no 28 de setembro, que é a data da promulgação da lei do ventre livre, tá? Que o José, do Patrocínio, que era o pai dele, né? Ele coloca uma data famosa da campanha que fez a glória paterna. Até, vamos dizer, mais ou menos, porque o José do Patrocínio foi um crítico bastante forte da lei do ventre livre, né? Ele achava que não, que traria muitos problemas, como de fato trouxe para a vida. Não era uma lei que resolvia, ele era a favor da abolição mesmo, né? A abolição com o contrato social, que era a defesa dele. Mas está aqui, está dado, essa é a data que eu lembro que ele fala, 28 de setembro, que era importante, então uma data importante dentro do movimento abolicionista, muito embora criticada pelo Patrocínio, como não aparece na crônica dele. E o quanto essa vivência do filho, do José do Patrocínio Filho, nesse espaço da boemia, que é o espaço que ele estava circulando também, do Rio de Janeiro. A presença do senhor no velório, né? É também destacada, que era o Zeca Patrocínio circulava, como um afrodescendente, circulava em vários espaços. Ele não era de origem popular, né? Como o pai dele, que veio e se construiu. O Zeca, não, ele já circulava Rio de Janeiro e Paris. Esse era o espaço de circulação dele. Mas essa marcação desse lugar, dessas práticas, está tudo dado nessas rememorações dele, no contato com as figuras que conviviam com ele na época. Não sei se vocês querem fazer alguma observação. Mostrar para vocês, essa é a Avenida Mendes Sá, que eles mencionam ali. E o próximo, daí, o enterro de senhor, que é de 1930 também,
E aí ele vai trazer um tipo social. Ele é o mais povo e mais carioca que tinha em Senhor, que o Zeca já não é. Não, já tem uma... Não, ele era a personificação mais típica, mais genuína e profunda do que era o carioca. Mas ele dizia que ele fazia uma conexão diferente da do Zeca Patrocínio, que fazia Rio de Janeiro, Paris. Ele fazia, era ali o espaço do samba, com a sociedade fina e culta, com a sociedade letrada, que era o caso dele, não era aquele, né? E as camadas profundas da raia urbana. E aí eu achei interessante que ele tinha que morrer como morreu, para que sua morte fosse o que foi, um episódio de rua, como um desastre de automóvel. E eu não consigo deixar de pensar como um desastre do cacto, né? Aquele desastre, aquela coisa que causa um impacto no dia a dia da cidade, que traz uma lembrança. E ele diz assim, o Senhor tinha que ser passado dessa forma. E quem frequentava, tudo gente simples, malandros, soldados, marinheiros, donas de rendezvous baratos, meretrizes, chofés, macumbeiros. Lá estava o velho Oxunã da Praça 11, que é o espaço, né, onde ficava a casa da tia Seata, o coração da Cidade Nova ali. Todos os sambistas de fama, os pretinhos dos choros dos botiquins, das ruas Júlio do Carmo, Benedito Hipólito, mulheres do morro, baianas de tabuleiro, vendedores de modinha. Essa é uma listagem, como é que eu vou dizer? Não é uma descrição, aqui é uma enumeração de todos os tipos que estão lá frequentando esse espaço da grande representação do que era o carioca. Né? O carioca do músico, do samba, que é o que está sendo... é engraçado porque é o que está ligando ao que se imagina do Rio de Janeiro, mas pelo olhar da elite letrada, está sendo feita uma apropriação. E aqui a gente está vendo que não, quem é que realmente está construindo, está fazendo e construindo e fazendo esse tipo de música, e de onde vem esse tipo de música. É o que está marcado aqui. E são elementos que aparecem lá também no poema do Mangue, né? Porque o Mangue é Cidade Nova, o mesmo lugar, o que está aqui é a Praça 11, onde são essas pessoas que estão sendo mencionadas, os que dividem o espaço e que estão lá prestando homenagem ao Senhor. Não sei o que vocês têm a comentar. Aqui é a Praça 11, já dos anos 30, a gente vê o casario de uma das ruas que ladeia, né? As palmeiras do canal do Mangue. E aí depois vem os sambistas, né? Em que ele fala vivendo no mundo noturno do samba, é no espaço, que é aquele lugar, Mata Porcos, que eu falei, né? Mas fica perto das macumbas do Encantado. É um mundo onde a impressão que se tem é que ali o pessoal vive de brisa, cura tosse com álcool e desgraça pouca é bobagem. Então, ele está dizendo que esse lugar do samba, de onde ele surge, é um espaço físico, mas também é um espaço, além disso, existe toda uma cultura que está dada ali, que é a cultura de surgimento do samba, de onde vem o samba, que é também periférica, que é a cultura do grupo que acaba descolado, né? Que acaba descolado a música quando ela vai ser incorporada mais adiante, principalmente quando a gente vai chegar lá nos anos 50, na Bossa Nova, que vai pegar e incorporar o samba e trazer para um outro espaço. Esse é o mundo que ele está descrevendo aqui. E aí ele vai dizer assim, que ele está procurando, então, cordeizinhos para ver as origens das músicas e onde ele circula. Praça Tiradentes, arcadas do antigo Teatro São Pedro. Por que antigo Teatro São Pedro? Porque ele vai mudando de nome de acordo com as circunstâncias. Então, ele foi São João na época do Dom João VI, ele foi São Pedro na época do Pedro II, ele vai ser, até que hoje é um outro prédio, mas é o João Caetano, que é o ator que no século XIX era um grande ator que frequentava ali. Aí depois ele fala, de novo, a questão da modernização da cidade. O Café da Esquina, na Rua das Marrecas, estava em demolição. Mas passando por lá de bonde, verifiquei que os andaimes da reconstrução dos codelinhos de engraxate resistiam bravamente à poeira. Então, existe de novo aquela noção de resistência de algo que não importa, a modernização
da cidade, essas figuras se mantêm e estão ali. Pode estar apagada, pode não estar sendo construída nessa ideia, desse desejo de se tornar, de desenvolvimento, mas resistem como cacto. Resistem e demoram para cair, né? E aí ele vai falar numa questão é difícil apurar, afinal de contas, a autoria desses sambas cariocas. A gente está aqui em 1930, é um poeta que tem, para ele a autoria é uma coisa relevante, importante, mas essa manifestação cultural, ele está marcando, não, ela é coletiva, anônima, não existe a noção de autoria para ele. Ele brota, não se sabe de onde, está dado nesse grupo, é algo que é coletivo, né? E aí ele coloca o carioca, olha aqui, isto é, um sujeito nascido no Espírito Santo ou em Belém do Pará. Então, não é da origem dali, é estar naquele lugar, ocupar aquele espaço social, aquele espaço de dividir a experiência, que é de onde vai brotar o samba. Mesmo que tu não tenha nascido ali. Que a gente que é o carioca, isso, não, é aquele espaço, aquele lugar, aquele lugar social que tu ocupa, aquela cultura que tu compartilha, é de onde vem o samba. Alguma coisa que vocês... Deixa eu ver. Sim. Também construção, sem dúvida. Lembra a construção. Exatamente. Os sujeitos que não são... que estão... tem um reconhecimento, mas... a construção é um anonimato total, né? O senhor ainda teve o reconhecimento. De novo, a questão do nome, senhor... Cadê, né? Não passou pelo nome. Como Donga não tem um nome completo, como Manuel Bandeira, por exemplo. E aí depois, se não tem... Aqui a Praça Tiradentes, esse é o teatro, aqui são as arcadas de que ele fala, né? Esse teatro não existe mais, ele foi demolido, teve incêndio, e tem um prédio novo hoje no local, que é o Teatro João Caetano. Aí aqui... O Mangue, então, que é um prefácio ao livro do Lazar Segal, que as ilustrações que eu trago aqui são todas do Lazar Segal, das ilustrações dele pelo Mangue, né? E ele vai fazer em 47 o prefácio para o livro do Lazar Segal, em conexão, tá conversando, dialogando com o poema dele lá de 25, né? Então, ele traz a questão histórica, ele faz uma retomada histórica de onde surgiu, né, ali na prosa, né, a questão da construção do canal, ali em 1855, as 6 braços de canal, né, e aí ele vai trazer a segunda Veneza americana, entrar no destino de segunda Veneza americana, a primeira é Recife. Plantaram-se 4 renques de palmeiras imperiais, bem como está no poema. Abriram-se ruas largas nos pantanais aterrados de um lado e do outro do canal e embelezou-se o Rocio Pequeno. Rocio Pequeno é a Praça 11, era o nome que tinha na época, né? Aquilo era uma cidade dentro da cidade. E agora que fica, então, é o espaço que é urbano, mas é estranho, ele não está incorporado, ele não está aceito dentro do imaginário, ele está afastado e negado. Então, é uma outra cidade, é uma outra realidade, é uma outra vida. Ele tinha muita luz, movimento, tudo, mas era outra coisa. E aí vai aparecer como? Aqui não era o pitoresco dos costumes, os costumes são tão diferentes que há um olhar pitoresco. Porém, não é o olhar do Lazar, e é o que ele está dizendo, né? O olhar do Lazar é um olhar do estrangeiro, do estranhamento. Ele não consegue entender que esse espaço, aquele sofrimento, aquela dor e a pobreza, seja visto como pitoresco, né? Para o Lazar, que traz um passado pesado, né? Da vivência europeia dele, esse espaço de exclusão e de segregação, a cidade dentro da cidade, é algo que não é visto com facilidade para ele. Porque a cidade dentro da cidade, a segregação, vai lembrar os pogons, vai lembrar os guetos. E aí ele retrata de forma diferente, a mirada dele para o Mangue é diferente, e o Bandeira percebe isso. Ele vai fazer ele vai dizer, não é o que eu cantei foi outra coisa. O Lazar viu outra coisa
porque o meu olhar é um olhar diferente, carregado de outra experiência, outra história, outra subjetividade para aquele espaço histórico, aquele espaço carregado de sentido. Não sei o que vocês gostariam de... Algum comentário, Antônio? Eu estava anotando, muito bom comentário. Essa ideia, essa leitura que faz cidade dentro da cidade é muito bom. Porque tem as duas, que eu estava comentando já desde antes, né, da ideia da resistência, que esse é o lugar de conhecer a música popular brasileira. E ele, ao falar isso nos anos 40, né, e está recuperando lá do distrito, ele que acompanhou o Senhor, os sambistas, ele que frequentava, né, Sim. dá uma dimensão forte, muito forte. Isso. O que sempre me impressiona no Bandeira é a sutileza dele, né? Como ele tem uma capacidade de... alguém comentou, né, do tom irônico. É um tom irônico, mas é um tom irônico de leveza, sutil, assim. Bom. Aqui, então, a capa do livro e o canal para vocês verem os rankings de palmeiras imperiais do Mãe. E as casinhas da Cidade Nova aqui. Então, essa bela, esse canal belíssimo, todo bonito, uma obra revolucionária, moderna, mas ainda rodeada nesse espaço e esse lugar que é uma cidade dentro da cidade, é diferente, não é o Rio, né? É algo segregado. Sim. E aí, finalmente, então a gente entra no Largo do Boticário, que já é 55, a gente está em pleno furor da nossa arquitetura modernista. Então, e ele segue como conselheiro lá no Serviço de Patrimônio Histórico, e aí ele vai dizer, expliquei-lhe que nada ali era autenticamente velho, ele está falando do amigo que está morando lá, né? O velho autêntico tinha sido substituído pelo velho fingido. A casa que fica no fundo, à extrema-direita de quem entra no largo, é nova e foi projetada por Lúcio Costa. Então, ele está dizendo assim, o que ele está vendo ali? O velho autêntico foi substituído pelo velho fingido. Ele está criticando eles reformaram, levaram nos anos 20 e 30, 20 a 40, houve umas reformas organizadas não só pelo Lúcio Costa, mas também pelo Warshawski, que é um precursor da arquitetura modernista no Brasil, e que consideravam o colonial como como é que eu posso dizer, ao que era a verdadeira manifestação arquitetônica e de linguagem arquitetônica brasileira, né, histórica, né, que deveria, então, ser a referência para o patrimônio. E aí, as casas que foram reformadas para aquela arquitetura eclética mais do fin de siècle, que tenta fazer um Rio de Janeiro com aquele ar mais parisiense, da passada, do 19 para o 20, eles não consideravam. E ele está dizendo isso, é um velho fingido, só que o velho fingido também é o do olhar dos arquitetos modernistas. E ele está dizendo assim, quanto às outras casas foram desfiguradas por ineptas restaurações, as restaurações do Lúcio Costa e do Machado, quiseram dar um ar mais colonial do que elas tinham, porque era importante para eles o ar colonial. Hoje tem um ar de colonial enfeitado horrível. Já agora, o Largo do Boticário da minha meninice pode passar a chamar-se, com mais propriedade e modernidade, a Praça do Farmacêutico. Então, ele está trazendo as lembranças dele, da vivência dele no lugar, como ele faz lá no poema, né? Então, ele conecta o passado com o presente dele, de alguém que está lidando com o patrimônio e que tem as suas críticas, inclusive, a essa modernização e a esse olhar sobre o que era histórico, né? Então, o que é o velho autêntico, o que é o velho fingido, isso é importante, são temas de quem está lidando, está bem direto nisso. Não era só ele, estava o Dumont envolvido também com isso, né? Então, ele trata a relação da arquitetura modernista com o colonial e a transformação do lugar como um espaço histórico e da memória, das vivências da cidade. E que, de certa forma, e aí para usar, ela remove a aura do lugar, para usar um termo bem benjaminiano. Há uma modificação da aura, não é mais Largo do Boticário, é Praça do Farmacêutico, é outra coisa, é outro lugar.
que ele está lembrando. E aqui eu peguei no Google, tenho uma dessas Street View do Largo do Boticário, e essa casa aqui, ó, é a do Lúcio Costa, né? E aqui acho que essa aqui é que foi restaurada pelo Warszawski. Então, essas aqui que tem a linguagem mais eclética, que a gente chama, que pega a arquitetura original e dá uma bela, uma enfeitada, e aqui ele está tentando, o Lúcio Costa, tentando trazer de volta o que seria uma arquitetura colonial. Se a gente for olhar as casas de fazenda do século XV brasileiro, elas são isso aqui, as telhas coloniais, pouco ornamento, tem todos os detalhes aqui que eram relevantes para o Lúcio Costa, só que é falso, foi feito depois, não está levando em conta a história e as modificações foram feitas históricas do lugar, e acaba transformando a própria identidade desse espaço. E a identidade do espaço é a identidade da cidade, a cidade como um lugar de rememoração, de sentidos, de afetos, estão sendo alterados por uma perspectiva que mexe com isso. E está lá no poema e está aqui na crônica também. Hoje está tombado, viu, gente? Na época ele não estava, então, quando ele fala, porque era impossível, hoje está tombado. Aí aqui, então, o que eu consultei? Passei pouco tempo da aula. Algumas obras que eu consultei para fazer o trabalho, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.